de Jeová, será que elas são uma seita ou são apenas uma religião? Primeiramente, vamos entender qual é a definição que o corpo governante das Testemunhas de Jeová dá para uma seita. Então vocês podem ver que é um grupo de pessoas adeptas de uma doutrina ou de um líder e que seguem suas próprias crenças. Aí também uma outra fonte das Testemunhas de Jeová também fala que é um grupo de homens que se separam de outros e seguem seus próprios princípios. Mas não foi isso que as Testemunhas de Jeová fizeram? Se a gente volta na história, lá em 1878, Charles Taze Russell era um homem que fazia parte da igreja adventista. E aí ele começou a estudar a Bíblia e saiu dessa igreja e formou os Estudantes da Bíblia, que era um grupo de homens e pessoas que estudavam e pesquisavam a Bíblia. E esse grupo, mais à frente, em 1931, se torna oficialmente as Testemunhas de Jeová. Então a gente pode dizer que sim, as Testemunhas de Jeová saíram do Adventismo. Então, segundo eles mesmos, isso já classifica como uma seita. Agora vamos ampliar um pouco mais a nossa pesquisa. E eu estou aqui com algumas outras características de seita, que você pode encontrar essas características perguntando para o ChatGPT, você pode ir no Google, você pode ir na Wikipédia, você pode assistir documentários e livros de pessoas acadêmicos e estudiosos de religiões e seitas. Antes de continuar o vídeo, deixa só eu falar uma coisa muito importante. Neste vídeo aqui, eu não estou criticando nenhuma das crenças das Testemunhas de Jeová. Não estou falando que essas crenças são mentirosas, são falsas, ou estão erradas, ou não estão de acordo com a Bíblia. Não estou falando isso. Eu estou apenas citando essas crenças e as características que configuram uma seita. Mas, se as crenças são verdadeiras ou não, estão de acordo com a Bíblia ou não, isso é uma coisa pessoal que cada um escolhe no que acreditar e eu não estou aqui julgando ou condenando. A primeira característica que a gente vai falar é sobre o controle na vida dos membros. Será que as Testemunhas de Jeová fazem isso? Bem, então a gente pode ver regras rígidas sobre amizades e relacionamentos. A gente não pode se relacionar com mundanos. Você não pode ter um julgo desigual de se relacionar com uma pessoa que não seja testemunha de Jeová. São más companhias. Outra, que seria a restrição em atividades culturais, como os filmes que você deve assistir, as músicas que você deve ouvir, os livros que você deve ler, afinal podem ser mundanos, eles podem conter espiritismo, eles podem conter bruxaria, eles podem conter moralidade sexual, inclusive com vídeos das próprias Testemunhas de Jeová ensinando jovens que levantam no meio do cinema e vão embora por conta do filme que tá passando. Olha, acho melhor a gente sair. Tá louco? Paguei a maior grana. Viu? Não dá pra ficar aqui, não. Ei, que foi? O Denner tá encanado com a cena. Isso é uma cena? É, sossega aí. Ei, dá pra parar com a conversinha? Tô querendo ver o filme. Tô indo. Ou então também influência em decisões profissionais e acadêmicas. Como, por exemplo, você pode ver aqui quais as orientações que os anciãos têm que ter referente a uma pessoa que decide fazer faculdade. Ou a respeito de trabalho, quantas vezes eu já não fui pesquisar para saber se tocar em casamentos dentro de uma igreja vai ser aceitável ou não para a religião. Próxima característica que vamos analisar são as crenças incomuns ou atípicas, ou então também as interpretações controladas da Bíblia. Primeira coisa em comum é que as Testemunhas de Jeová não acreditam que Jesus morreu numa cruz, mas sim em uma estaca. As Testemunhas de Jeová também não acreditam que quem morre vai para o céu ou para o inferno. Acreditam que quando morre você vai para a Geena, que é os túmulos memoriais da humanidade, você está só embaixo da terra mesmo, e que no futuro 144 mil pessoas vão para o céu e o resto da humanidade vão viver aqui na terra. As Testemunhas de Jeová também não participam de festividades, celebrações como aniversário, Natal, Ano Novo, Páscoa, Halloween e assim por diante. As Testemunhas de Jeová não acreditam na trindade, de que Deus, Jesus e o Espírito Santo são uma coisa só. Embora você já deve ter visto no meu outro vídeo que eles acreditam sim em outra Santíssima Trindade, Jeová, o corpo governante e a organização. Também mais um ponto dessas crenças incomuns é a proibição na política. Os membros desse grupo, eles são neutros e não votam, não participam na política. Mas isso é só na teoria, porque na prática toda eleição tem gente se metendo e discutindo com outros irmãos sobre opinião política. Enfim, existem muitas outras crenças atípicas e incomuns que se eu fosse ficar citando aqui, eu ia ficar o resto do dia.
Outra característica de seitas são as crenças de exclusividade e a verdade absoluta. Então, as testemunhas de Jeová acreditam que somente elas têm a verdade. Ou seja, tudo que eu citei agora no nosso ponto anterior, as testemunhas de Jeová defendem de que elas sabem a verdade sobre o futuro e sobre o que acontece com os mortos e sobre tudo isso. Próxima característica é o medo e o controle pelo fim do mundo. Embora as testemunhas de Jeová não acreditem no inferno e não falem você vai para o inferno se você pecar, mas eles acreditam no Armagedon como sendo a guerra de Deus com Satanás, os demônios e os governos políticos do mundo, aonde vai vir o fim. E por mais que eles defendam que isso é uma coisa boa que vai libertar eles morrem de medo do fim do mundo. Outra característica de seita é o recrutamento ou a pregação em massa contínua e que nunca acaba. Então as testemunhas de Jeová são muito conhecidas por baterem de porta em porta para nada mais, nada menos do que falar para a pessoa: oi, tudo bem? A sua religião é errada, a minha é verdadeira, você tem que vir para mim se você não quiser ser destruído e quiser ser salvo. Outra característica também muito forte de seitas são o controle de informação. As testemunhas de Jeová, elas não são incentivadas, na verdade elas não podem pesquisar e acreditar em nada que elas veem em nenhum outro site que não seja jw.org. Esse é o único meio de informação que elas usam. Inclusive,